Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos! Paz, saúde e sabedoria para você. Iniciando aqui pelas ondas amigas do rádio, a nossa semana do Agir de Deus com as nossas pérolas de sabedoria. Seja muito bem-vindo, porque eu tenho certeza que vamos ter um dia incrível, uma semana sensacional, que nós estamos no mês de julho e estamos a cada dia aqui com vocês trazendo uma pérola de sabedoria e lendo o livro de Provérbios. E se você está na sequência comigo, hoje você vai ler o capítulo 21 de Provérbios. Já estamos aí no 21º dia, dentro dessa visão extraordinária que Deus nos deu, e eu espero que você esteja se alimentando desta palavra com a gente, e é bom demais poder estar aqui com vocês. Muito obrigado por você nos receber aí na sua casa, na sua loja, no seu comércio, dentro do seu carro. Muito obrigado, principalmente você que logo pela manhã já nos sintoniza pela manhã, indo para a faculdade, para o trabalho, levando as crianças para a escola, embora é um mês assim de férias, né? Esse mês de julho, então pode ser que você não esteja fazendo isso também. Mas enfim, o importante é que você está conectado conosco e algumas pessoas vão ouvir essa meditação também à noite. Então, de qualquer forma, se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, se é de madrugada que você estiver ouvindo a gente, ouça até o final. É bem curtinho aqui, no máximo 15 minutinhos, mas tem a palavra do dia e a oração da fé por todos vocês. Se você quer nos acompanhar em alguma rede social, eu indico o Instagram, Agindo Deus Quem Impedirá, no Instagram. E lá no Instagram do Agindo Deus Quem Impedirá, na bio, na descrição, tem também o nosso Instagram, que é PR Edson Nogueira. Você pode também me seguir e eu sempre coloco ali conteúdos diários, uma mensagem de fé, às vezes eu faço live e fica tudo ali no Instagram. Então segue a gente nessa rede social que a gente utiliza para falar do amor de Jesus, orar por vocês, inclusive orar pelos empreendedores, pelos profissionais liberais, autônomos, empresários, é claro, você trabalhador, empregado também, todo o povo que está gerando riqueza nessa nação brasileira, e que Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a cidade que você está me ouvindo, Deus abençoe o seu bairro, Deus abençoe, amado ouvinte, a sua vida. E vamos juntos, com muita fé, com muita alegria, com muita energia boa, em nome de Jesus, termos um dia e uma semana maravilhosa, porque a nossa confiança está em Deus, no Todo-Poderoso. E falando em Deus, vamos então para Provérbios capítulo 21, e eu separei aqui alguns comentários para abençoar você. Lembrando que o ideal é que você pegue a sua Bíblia depois e leia o capítulo inteiro. Capítulo 21, ele tem 31 versículos. E aqui o meu objetivo é comentar alguns itens aqui deste provérbio. Mas o legal é quando você mergulha, você lê também aí e você vai crescendo aí com a gente, tá bom, gente querida? Muito bem, Provérbios capítulo 21, a gente vê aqui que ele tem uma série de ditados, né? E também ensinamentos que abordam temas como a sabedoria, a justiça, a moralidade e a conduta humana. Então, diante dessa introdução, o verso primeiro aqui, ele fala da soberania de Deus. O coração do rei está nas mãos do Senhor, assim como as correntes das águas. Ele o inclina para onde quer. Então esse versículo aqui, a gente percebe que ele está focando, que ele está enfatizando a soberania de Deus sobre todos os governantes e suas decisões. Não importa se você concorda ou não com as ações do governante, né, da nossa nação ou de outras nações, porque Deus tem o controle de tudo, né? O governante pode estar fazendo algo que não agrada um, agrada outro, essa coisa toda. Aqui fala do rei, mas no nosso caso aqui não é rei, mas tem governantes, né? Desde prefeitos, no caso de prefeituras, de cidade, governadores, né? E o presidente da república, né?
dentro dessa visão aqui. Então, o nosso país, né, o nosso país precisa muito de oração. Então não esqueça, você como um bom cristão, de todo dia orar pela nação, pelo Brasil, orar pelo estado que você mora, no nosso caso que eu moro no estado do Paraná, na cidade que você mora, eu moro em Curitiba, mas eu oro não só por Curitiba, que é a minha base, mas eu oro também pela nação toda, os mais de 5.570 municípios. Então você tem que ter essa consciência que Deus é soberano e Ele pode intervir em qualquer autoridade. É verdade, pessoal, está na palavra, se está na palavra eu creio, e se nós cremos a coisa acontece. Então fique tranquilo, ore, a Bíblia diz que nós temos que orar pelas autoridades constituídas, mesmo que a gente não concorda com elas em alguns pontos, né? Mas vamos pedir a misericórdia de Deus sobre a nossa nação e sobre a cidade onde você mora. Então vamos aprender com esses princípios da palavra de Deus. Depois no verso 2 e verso 3, ele fala aqui da importância, né, da retidão. Olha o que ele diz. Os caminhos do homem podem parecer retos a seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. O que a gente vê aqui? A gente vê aqui a prática da justiça e da misericórdia é mais aceitável a Deus do que sacrifícios. Então isso é muito interessante, é muito legal isso aqui. Olha o que ele fala, os caminhos do homem podem parecer retos a seus olhos. Sabe quando a gente acha, eu tenho que fazer isso, esse é o mais correto, então, e às vezes a gente está errado, sabe por quê? Porque Deus, o Senhor Todo-Poderoso, Ele sonda os nossos corações, ou seja, Ele sabe as reais intenções de cada um de nós, Ele conhece a nossa vida, Ele conhece a sua vida, Ele sabe o que é melhor para nós. Temos a liberdade de fazer as nossas escolhas, nós temos liberdade de tomar as nossas decisões, por isso, minha gente, a importância da palavra de Deus para nos guiar os nossos passos e a oração, que é a nossa conversa com Deus, que é a nossa fala com Deus. Por isso, ore todo dia, ore, sabe, antes de você ir para o trabalho, para as suas atividades do dia, ore na sua casa, faça uma oração pedindo a proteção divina, pedindo a bênção de Deus, como você que já me ouve logo pela manhã, já está recebendo a nossa oração, mas você também tem que desenvolver uma prática, você tem que ter esse hábito maravilhoso de todo dia bater um papo com Deus, não só pedir, mas também agradecer pela vida, agradecer pela noite que você dormiu, por esta manhã que Ele está te dando, ou esta noite que Ele está dando para você que está me ouvindo em outro horário da noite, talvez, não é verdade? Então você tem que ter esse entendimento, né, que Deus é justo, Deus conhece o que está dentro de nós e Ele quer que a gente venha praticar a justiça, a misericórdia e fazer a coisa corretamente. A gente vê no verso seguinte, verso 4 ao 6, ele já menciona sobre as consequências da arrogância. Olha só, isso aqui é uma advertência muito importante pra gente, hein? Pra gente não ficar arrogante, né? Tem gente que empina o nariz, né? Sabe aquelas pessoas que empinam o nariz? Conhece gente assim que dá empinado, fala, aqui quem manda sou eu e não sei o que, não sei o que. Às vezes pode ser um sintoma de gente arrogante, né? E olha o que diz a Bíblia. Orgulho e arrogância são condenados, e a busca por ganhos desonestos é comparada a uma miragem. A diligência e a honestidade trazem recompensas. Então, minha gente, é interessante, isso está no verso 4 ao 6. Aqui eu estou fazendo um resumo para você. Em outra Bíblia que eu tenho aqui, diz assim, olhar altivo, coração orgulhoso e até a lavoura dos ímpios são pecado. Os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas os de todo apressado tão somente à pobreza. Trabalhar por ajuntar tesouros com língua falsa é uma vaidade, e aqueles que a isso são impelidos buscam a morte. Então você está percebendo que aqui são advertências para nós, para a gente não ser arrogante, né? E trabalhar com diligência, fazer a coisa com honestidade, porque quem trabalha com diligência, com honestidade, vai ter recompensas boas, você será recompensado. Então, Provérbios, o que a gente percebe? Que é um livro
de lições da vida, do dia a dia, da prática, né? A boa convivência com o próximo, ser honesto, né? Por quê? Porque Deus condena quando a pessoa ganha com desonestidade, com trapaça. Deus não aprova de jeito e maneira, entendeu? Mas quando você faz com diligência, com amor, com honestidade, tem tudo para dar certo e você cresce e prospera na sua vida. Depois do verso 7 ao 9, ele fala sobre a destruição daquele que vai contra os princípios da palavra, ou seja, um ímpio, aquele que não teme a Deus, que não está nem aí com essas questões espirituais, né? Ele diz assim: os ímpios enfrentarão consequências por suas ações, e a casa do sábio é preferida a viver em um lugar de conflito. Então você vai notar que sempre Provérbios foca o sábio, a sabedoria, mas ele fala que o ímpio, que não é sábio, que não quer a direção de Deus, vai enfrentar consequências por suas ações, vai ter muitas dificuldades. Em contrapartida, o sábio, aquele que faz a coisa correta, ele vai ter a bênção, ele vai ter uma vida bem melhor que o outro que está fazendo errado. Ele comenta aqui também, depois do 10 ao 12, o valor da sabedoria. Ele diz assim: o sábio observa e aprende com os erros dos ímpios, enquanto os justos se esforçam para seguir o caminho certo. Você é inteligente, você que está me ouvindo, certo? E provavelmente também pode ser que você seja sábio. Você está notando como é que está o comportamento humano, né? As nações, os povos. No Brasil, então, você está notando aí coisas erradas se passando por certas, né? E coisas certas se passando por erradas. E parece que aqueles que estão fazendo errado está tendo uma certa proteção, né? E aquele que está fazendo correto está sendo desprestigiado, até desqualificado. Você vê o que nisso aí? Inversão de valores. Meu amado e minha amada ouvinte, fique com a honestidade, fique com aquilo que é correto, valorize a sabedoria. A sabedoria de Deus é quando você ouve Deus, ouve suas instruções e coloca em prática. Sabedoria em prática. Você toma conhecimento de algo, você entendeu aquilo, você compreendeu aquela instrução, você coloca em prática. Então a sabedoria está agindo na sua vida. Então fique com a sabedoria, fique com as coisas corretas. Ele comenta aqui também, do verso 13 ao 16, a importância da disciplina. Olha o que ele diz: a omissão em ouvir os necessitados resulta em consequências graves. A busca pela sabedoria leva à vida, enquanto a ignorância leva à morte. Então, meu amado, busque a sabedoria. Provérbios 4:7 diz assim, que a sabedoria é a coisa principal, porque com a sabedoria que Deus te dá, fica mais fácil você administrar a vida e até administrar os recursos financeiros, tendo sabedoria. Não tendo sabedoria, alguns começam a gastar dinheiro naquilo que não é pão. E a Bíblia diz: por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? De repente você está fazendo uma má administração, jogando dinheiro fora porque não está tendo sabedoria. Que Deus te ajude a você colocar ordem aí na sua vida, se é o teu caso. Para encerrar, eu fecho aqui da seguinte maneira: o poder das palavras, verso 22 ao 23. O sábio conquista cidades e fortalezas por meio do conhecimento e da prudência. A vigilância sobre a boca e a língua é essencial para salvaguardar a vida. Então a gente vê que capítulo 21 de Provérbios oferece aqui uma reflexão muito profunda sobre a vida moral, espiritual, destacando a importância da sabedoria, da justiça e também da conduta reta e, é claro, confiar em Deus e buscar a retidão. Deus amado e querido, quero te agradecer por este momento especial, por essas pérolas de sabedoria. Espero, Deus, que todos que estejam ouvindo estejam entendendo a lição do dia para uma vida melhor e uma vida de abundância, debaixo da potente mão de Deus e sendo guiados pelo Espírito Santo, pela sabedoria do alto. Assim oramos e abençoamos a todos os ouvintes. Em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam.
Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com.